Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo bíblico. Atos dos Apóstolos 17 verso 24. Nova Almeida atualizada 2017. Aqui está um estudo bíblico sobre Atos 17:24, conforme solicitado. Introdução. Atos 17 narra a jornada missionária de Paulo, passando por Tessalônica e Bereia, culminando em sua pregação em Atenas, um centro intelectual e cultural da época. Diante do Areópago, um conselho de filósofos e cidadãos atenienses, Paulo se depara com uma audiência curiosa e cética. O versículo 24 é uma declaração fundamental no discurso de Paulo, onde ele procura apresentar o Deus verdadeiro aos atenienses, contrastando-o com os ídolos e a religiosidade superficial que predominava na cidade. Este versículo serve como o alicerce para a teologia que Paulo irá desenvolver, estabelecendo a transcendência e soberania de Deus. Contexto histórico. Atenas, no tempo de Paulo, era um centro de filosofia e religião. A cidade estava repleta de templos e ídolos dedicados a diversos deuses do panteão grego. Os atenienses eram conhecidos por sua busca por conhecimento e novas ideias, mas também por sua idolatria. Paulo, ao observar a cidade, ficou profundamente perturbado pela idolatria generalizada. Atos 17:16. Ele percebeu que os atenienses, apesar de sua busca por sabedoria, estavam espiritualmente perdidos, adorando um Deus desconhecido. Atos 17:23. A referência a este altar ao Deus desconhecido serve como ponto de partida para Paulo introduzir o Deus verdadeiro, Criador e Senhor de tudo. O contexto de um público acostumado a uma multiplicidade de divindades e templos é crucial para entender a força da afirmação de Paulo sobre um Deus em santuários feitos por mãos humanas. Interpretação. Atos 17:24, sob uma perspectiva teológica protestante e trinitariana, revela a natureza transcendente e imanente de Deus. A afirmação de que o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe declara a soberania de Deus como Criador. Ele não é apenas um Criador distante, mas o Senhor do céu e da terra, o que implica seu contínuo sustento e governo sobre a criação. A frase "não habita em santuários feitos por mãos humanas" enfatiza que Deus não pode ser confinado ou limitado por construções humanas. Ele é maior do que qualquer templo ou ritual. Este versículo desafia a ideia de que Deus pode ser manipulado ou controlado por meio de práticas religiosas externas. Ele está presente em todos os lugares e não depende de locais sagrados para manifestar sua presença. Para os crentes contemporâneos, Atos 17:24 nos lembra que nossa adoração não deve ser limitada a edifícios ou rituais específicos. Deus busca uma adoração em espírito e em verdade, João 4:24, que se manifesta em nossa vida diária, em nossa relação pessoal com Ele e em nosso serviço ao próximo. A mensagem de Paulo é um chamado para reconhecer a grandeza e a transcendência de Deus, e para buscá-lo em todos os aspectos de nossa vida. Veja as referências. Isaías 66 verso 1. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra, o estrado dos meus pés. Que casa me edificaríeis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Este versículo de Isaías ecoa a ideia de que Deus transcende qualquer templo ou construção humana. Ele não precisa de um lugar físico para habitar, pois o universo inteiro é o seu domínio. Assim como em Atos 17:24, Isaías enfatiza a grandeza e a soberania de Deus, contrastando-o com a limitação das construções humanas. 1 Reis 8 verso 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. A oração de Salomão na dedicação do templo reconhece que, embora o templo seja um lugar de encontro com Deus, ele não está limitado a esse espaço. Deus é maior do que qualquer construção humana, e sua presença se estende além dos limites do templo. Este versículo complementa Atos 17:24, mostrando que a presença de Deus não está restrita a um local físico, mas se manifesta em toda a criação. Essas referências cruzadas reforçam a ideia de que Deus é transcendente e não pode ser confinado a templos ou rituais. Elas nos lembram que nossa adoração deve ser centrada em Deus e não em locais ou práticas externas.